Língua Portuguesa. Gramática. Livro B. Lição 7. Aula 2. Olá, turma! Professor, eu mostrei o texto do livro para o meu avô. O texto do Mundo da Dindinha. Ele ficou com os olhos cheios de água. É mesmo, Beto? Mas por quê? Ele disse que o texto fez ele se lembrar do tempo em que era criança. Ele ia para o sítio dos avós dele. Ele falou que as lembranças são muito boas. Que ótimo, Beto! Então, ler o texto foi como fazer uma viagem no tempo para o seu avô. Acho que sim. Ele falou que era como se ele visse os avós dele e sentisse o cheiro das coisas do sítio. E que lembrou de tudo que ele fazia naquele tempo. As palavras têm mesmo esse poder, não é? E tem o poder de fazer a gente viajar um pouco no tempo. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Vamos viajar, de certa forma, para o mundo da Dindinha. Aguardem só um pouquinho. Correção do dever de casa. Primeiro, vamos corrigir o dever de casa. Vocês tinham que fazer os exercícios 9 e 13. Vamos começar pelo 9. Ele trata das palavras que têm o som final de U, mas podem ser escritas com O ou U. E também das palavras que têm som final de I, mas podem ser escritas com E ou I. Antes da correção, vamos relembrar as regras que nós descobrimos na aula passada. As paroxítonas que têm som de U no final são escritas com O. As oxítonas que têm som de U no final são escritas com U. As palavras paroxítonas com som de I no final são escritas com E. As palavras oxítonas com som de I no final são escritas com I. O que vocês tinham que fazer no exercício 9? Encontrar no livro 5 palavras assim, com som final U escritas com O, com som final U escritas com U, com som final I escritas com E com som final I escritas com I. 5 palavras de cada grupo. Alfa, mostre para a turma o que você fez. Palavras com som final U, escritas com O: chiqueiro, engenho, ferro, fato, olfato. Escritas com U: angu, mambu, caju, tatu, urubu. Palavras com som final I, escritas com E: parede, ele, bilhete, pertence, cidade. Escritas com I: aqui, ali, caqui, jabuti, juriti. As palavras estão corretas. Alfa, por que você separou todas as palavras em sílabas e marcou a sílaba forte? Por causa das regras que a gente descobriu na aula passada. Eu fiz isso para ver se a regra valia para cada palavra. Muito bem. É esse mesmo caminho. Agora vamos corrigir o exercício 13. Ele é sobre adjetivos, comparativos e superlativos. Nós já tínhamos feito as questões A, B, C e D na aula passada. Vocês tinham que fazer as questões E, F, G e H. Vocês tinham que formar frases seguindo o exemplo do quadro bege. Uma frase com o adjetivo mostrando a qualidade das pessoas e das coisas. Outra frase comparando essas pessoas e coisas com outras. E mais uma frase também comparando, mas mostrando superioridade absoluta. Beto, mostre para a turma o que você fez. Vovô Herculano, amável. Qualidade: vovô Herculano é amável.
Comparação: vovô Herculano é mais amável que vovó Maria. Superioridade absoluta: vovô Herculano é o mais amável de todos. F. Pássaros da fazenda, velozes. Qualidade: os pássaros da fazenda são velozes. Comparação: os pássaros da fazenda são mais velozes que os da cidade. Superioridade absoluta: os pássaros da fazenda são os mais velozes do mundo. G. Vacas da Dindinha, bem tratadas. Qualidade: as vacas da Dindinha são bem tratadas. Comparação: as vacas da Dindinha são bem mais bem tratadas que as do resto do sítio. Superioridade absoluta: as vacas da Dindinha são as mais bem tratadas que eu já vi. H. Bananal do vovô Herculano, perigoso. Qualidade: o bananal do vovô Herculano é perigoso. Comparação: o bananal do vovô Herculano é mais perigoso que o do sítio vizinho. Superioridade absoluta: o bananal do vovô Herculano é o mais perigoso da região. Muito bem, vocês estão muito bem nas comparações. Hora de seguir adiante. Eu falei no início da aula de hoje que era dia de viajar no tempo, não é? É justamente isso que vamos fazer agora. É para o mundo da Dindinha? Sim, pode ser para o mundo da Dindinha. Para começar a viagem, vamos ver duas frases que aparecem no quadro 18. As vacas lamberam muito sal ontem. As vacas lambiam muito sal naquele tempo. As frases são parecidas, mas não são iguais, não é? Quem sabe dizer qual delas mostra uma ação ocorrida em um momento determinado do passado? Por exemplo, em um dia determinado. A primeira, porque ela fala que as vacas lamberam o sal ontem. A outra frase não fala em um dia determinado. Só fala que foi no passado, mas não sabemos quando. Está certo, Beto. Na segunda frase, então, não sabemos exatamente quando as vacas lamberam o sal, mas foi naquele tempo. Parece que foi uma vez só, ou que as vacas fizeram isso várias vezes? Parece que elas costumavam fazer isso. Sim, parece que elas repetiam essa ação, lamber o sal. Vamos marcar os verbos em cada frase e escrever também o que já descobrimos sobre cada frase. As vacas lamberam muito sal ontem. Ação ocorrida em um momento determinado do passado. As vacas lambiam muito sal naquele tempo. A ação se repetiu várias vezes no passado. Aí estão os verbos. Lamberam na primeira frase e lambiam na segunda. Os dois mostram ações no passado, certo? Certo, mas parecem que são passados diferentes. Bingo, Alfa. É isso mesmo. Os dois estão em tempos verbais diferentes. Vocês se lembram dos tempos dos verbos? Presente, pretérito perfeito, futuro do presente. Agora temos mais um tempo, o pretérito imperfeito. Vamos ler o quadro para lembrar que está na página 96 do livro. Ele explica direitinho esse novo tempo verbal. Fatos ou ações ocorridas em um momento determinado do passado estão no tempo pretérito perfeito. Exemplos: eu cantei, eu comi, eu parti. Fatos ou ações frequentes no passado estão no tempo pretérito imperfeito. Exemplos:
Eu cantava, eu comia, eu partia. Perfeito, imperfeito. No tempo perfeito, a ação aconteceu uma vez só. No imperfeito, a ação aconteceu várias vezes, mas é sempre no passado. Por isso, usamos verbos diferentes para dizer coisas diferentes. Quem sabe usar direito esses verbos consegue dizer mais coisas. Consegue explicar se a coisa aconteceu uma vez só ou se acontecia com frequência. Então, já sabemos que há formas diferentes de falar sobre o passado. E há tempos verbais diferentes para isso. O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Então vamos voltar para as vacas que lambem sal no mundo da Dindinha e descobrir que tempos verbais essas frases usam. Naquele tempo, as vacas lambiam muito sal. Ontem, as vacas lamberam muito sal. Qual frase indica uma ação ocorrida em um momento determinado do passado? É a segunda. Que palavra indica o momento determinado do passado na frase? Ontem. Naquele tempo, as vacas lambiam muito sal. Ontem, as vacas lamberam muito sal. Ação ocorrida em um momento determinado do passado. E em que tempo está o verbo nessa frase? Pretérito perfeito ou imperfeito? Lamberam está no pretérito perfeito. A ação ocorreu em um momento determinado. E o que vocês podem dizer sobre a primeira frase? Que palavras indicam que a ação não ocorreu em um momento determinado? Naquele tempo, mostra que as vacas repetiam a ação. E em que tempo está o verbo da frase? Lambiam é pretérito imperfeito. Muito bem. Vocês já foram apresentados ao tempo pretérito imperfeito. Agora precisamos saber qual é o jeitão dele. Já sei, precisamos aprender a conjugar os verbos no pretérito imperfeito. Exatamente. Quem vai nos ajudar com isso é o exercício 19 do livro. Pretérito imperfeito, verbos regulares. Cantar. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Verbo comer. Eu comia, tu comias, ele comia. Nós comíamos, vós comíeis, eles comiam. Verbo partir. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Verbos regulares. O que é isso mesmo? Quem lembra? São os verbos que servem de modelo para os outros verbos. Isso! Na conjugação desses verbos, a parte principal da palavra fica fixa. Sempre se repete. É a parte dos verbos escrita em preto no quadro. Cant, em cantar. Com, em comer. E part, em partir. Como essa parte nunca muda, dizemos que esses verbos são regulares. E a parte colorida dos verbos do quadro? Essa muda em cada linha. É uma para eu, outra para tu, sempre muda. A parte colorida muda para cada pessoa do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas podemos copiar essa parte e usar na conjugação de outros verbos. Ou seja, todos os verbos terminados em ar usam as terminações de cantar. Todos os verbos terminados em er usam as terminações de comer. Todos os verbos terminados em ir usam as terminações de partir. Por exemplo, amar
é um verbo regular. A conjugação dele será igual à de qual verbo da tabela? Fácil, ele vai usar a conjugação de cantar, porque a amar e cantar terminam com ar. Essa foi fácil mesmo. Preciso de perguntas mais difíceis para essa turma. Então vamos lá. Olhem para as conjugações de comer e partir. O que vocês podem dizer sobre elas? Fácil também. As terminações do verbo são iguais em cada linha. Os verbos terminam em ia na primeira linha, ias na segunda, e vai assim até o fim. Exatamente. A terminação dos verbos é a mesma para cada pessoa do verbo. Eu comia, eu partia. Tu comias, tu partias. Ele comia, ele partia. Nós comíamos, nós partíamos. Vós comíeis, vós partíeis. Eles comiam, eles partiam. Vocês já descobriram que a conjugação do verbo amar segue o modelo de cantar. Agora quero saber como ficam os seguintes verbos: voar, gostar, brincar, beber, correr, escrever, existir, escolher, abrir, dividir. Voar, gostar e brincar ficam iguais a cantar. Beber, correr, escrever e escolher seguem o modelo de comer. E existir, abrir e dividir, o de partir. É isso mesmo. Vocês estavam achando tudo fácil até agora. Então, agora vocês têm um desafio. E dos grandes? Vocês têm que conjugar todos esses verbos no pretérito imperfeito. Alfa, você começa. Eu voava, tu voavas, ele voava. Nós voávamos, vós voáveis, eles voavam. Eu gostava, tu gostavas, ele gostava. Nós gostávamos, vós gostáveis, eles gostavam. Eu brincava, tu brincavas, ele brincava. Nós brincávamos, vós brincáveis, eles brincavam. O que o Alfa fez? Ele conjugou os verbos seguindo o modelo de cantar, ou seja, ele usou as terminações de cantar, a parte escrita em vermelho, e colocou no final dos verbos voar, gostar e brincar. O Alfa venceu o desafio. Agora é a vez do Beto. Ele vai conjugar os verbos beber, correr, escrever e escolher no pretérito imperfeito. Eu bebia, tu bebias, ele bebia. Nós bebíamos. Vós bebíeis, eles bebiam. Eu corria, tu corrias, ele corria. Nós corríamos. Vós corríeis, eles corriam. Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia. Nós escrevíamos. Vós escrevíeis, eles escreviam. Eu comia, tu comias, ele comia. Nós comíamos. Vós comíeis, eles comiam. O Beto também venceu o desafio. Com esforço e atenção, todos vocês podem vencer o desafio. E como é que o Beto fez? Da mesma forma que o Alfa. Ele usou o verbo comer como modelo. Ele repetiu as terminações do verbo comer em azul nos outros verbos. Muito bem. Agora só falta conjugar os verbos existir, abrir e dividir. Eu existia, tu existias, ele existia. Nós existíamos, vós existíeis, eles existiam. Eu abria, tu abrias, ele abria. Nós abríamos, vós abríeis, eles abriam.
Eu dividia, tu dividias, ele dividia. Nós dividíamos, vós dividíeis, eles dividiam. Ufa! Foi um desafio e tanto. Fiquei cansado de conjugar tanto verbo. Fazendo exercício, a gente fica forte, Beto. Vamos fazer uma pausa nas conjugações. Vamos voltar para o mundo da dindinha. Vejam essas frases que estão no exercício 21. Elas vão nos ensinar mais um pouco sobre as viagens no tempo e o pretérito imperfeito. O mundo de Dindinha não tinha lugar certo para acabar. Dindinha era a mulher mais refinada da região. As paredes pareciam nuvens. As galinhas bicavam a barra de sal. Qual dessas frases indica uma ação frequente ocorrida no passado? Acho que é a última. É a última. Isso mesmo. As galinhas bicavam a barra de sal. Elas faziam isso com frequência, repetidamente. E qual frase descreve uma pessoa no passado? A segunda é a única frase que descreve uma pessoa, a Dindinha. Isso mesmo. E qual frase descreve uma coisa e qual descreve um lugar? A primeira descreve um lugar, o mundo da Dindinha. E a terceira descreve uma coisa, as paredes. Perfeito! E qual é o tempo verbal das frases? Todos os verbos estão no pretérito imperfeito. Exato. Em todas as frases o verbo está no pretérito imperfeito. E então parece que descobrimos uma coisa importante, não é? Além de mostrar fatos ou ações ocorridos no passado, o pretérito imperfeito serve para mais uma coisa. Descrever, descrever, descrever. Ele serve para descrever coisas do passado. Isso, Alfa. Vamos escrever isso para não esquecer. Melhor, vamos ler o que está escrito no nosso livro sobre isso, no quadro Para Lembrar, na página 96. Também usamos o pretérito imperfeito para descrever pessoas, coisas ou lugares no passado. Exemplos: ele era bravo. O rio fazia curva. Puxa, pretérito imperfeito faz muitas coisas na frase. Sim, ele trabalha bastante. Vocês querem ver o desafio máximo da nossa aula? Vocês topam encarar esse desafio? Sim! Aqui está o desafio. O que vocês precisam fazer? Olhem para os verbos escritos em azul, esses que estão dentro dos parênteses. Vocês precisam substituir esses verbos de um jeito que eles mostrem ações frequentes do passado. Ações frequentes do passado é o pretérito imperfeito. Sim, é o pretérito imperfeito. Mas é aí que o desafio fica maior. Alguns desses verbos são irregulares no pretérito imperfeito. A dica é: vamos dar uma espiada? Pretérito imperfeito, verbos irregulares. Ser. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. Verbo ter. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Verbo vir. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Nós vinhamos, vós vinhais, eles vinham. Ser, ter, vir e por são os únicos verbos irregulares no pretérito imperfeito. Agora, vamos voltar para o nosso desafio.
Vamos conjugar os verbos para indicar ações frequentes no passado. Meus primos e eu íamos passar férias na casa da vovó Dedê. Por causa do frio, nós usávamos muitos cobertores durante a noite. Eu levava só 2, mas o Fabinho levava 4. Ele punha um em cima do outro e fazia uma montanha. Era muito engraçado. Que saudades da vovó! As nossas férias eram deliciosas. Muito bem. O texto agora mostra ações que ocorriam com frequência no passado. Mas um passado só é pouco, não é? Já sabemos que há mais de um tempo verbal para falar sobre o passado. Tem também o pretérito perfeito. Foi o primeiro que aprendemos. Então, vamos também reescrever o texto mostrando ações ocorridas em um momento determinado do passado? Quem sabe fazer isso? Eu! Meus primos e eu fomos passar férias na casa da vovó Dedê. Por causa do frio, nós usamos muitos cobertores durante a noite. Eu levei só 2, mas o Fabinho levou 4. Ele pôs um em cima do outro e fez uma montanha. Foi muito engraçado. Que saudades da vovó! As nossas férias foram deliciosas. Perfeito, Alfa! Viram como os textos ficaram diferentes? Qual dos textos mostra que os primos costumavam passar as férias no sítio da vovó Dedê? O primeiro, parece que eles iam sempre para lá. Exato, Beto. E quem conta isso pra gente é o tempo verbal, o pretérito imperfeito. Vocês devem ter reparado em algumas palavras que ajudam a descrever o mundo da Dindinha. Vejam: pássaros, passagem, progresso, arrumada, cachorros, ferro. O que elas têm em comum? Todas elas têm letras dobradas. As da primeira linha têm 2 S's, as da segunda, 2 R's. E como é que separamos essas palavras em sílabas? Quem pode separar, por exemplo, pássaros e cachorros? É pássaro e cachorro. Vou escrever aqui. Vocês acham que é assim? Pois é. Não é assim que separamos as sílabas das palavras com letras dobradas. Embora esse seja o som que pronunciamos ao falar essas palavras, a separação silábica é diferente. Vejam. Mas os 2 S's e os 2 R's ficam em sílabas diferentes. Que estranho! É diferente mesmo do som das sílabas, mas essa é a regra. E como toda regra, vale sempre. Então é melhor aprendermos logo. Mas afinal, qual é a regra? Quem sabe dizer? Quando uma palavra tem 2 S's ou 2 R's seguidos, essas letras ficam em sílabas diferentes. Beto, sua frase foi tão boa que eu vou copiá-la aqui. Nas palavras escritas com 2 S's ou 2 R's, essas letras ficam em sílabas diferentes. Quero ver se vocês entenderam mesmo a regra. Procurem palavras escritas com 2 S's e 2 R's no livro e façam a separação de sílabas delas. Resumo da aula. Hoje foi a última aula da lição 7. O que aprendemos hoje? Em correto. Divisão silábica das palavras escritas com 2 S's e 2 R's. Essas letras devem ser separadas quando a palavra é dividida em sílabas. Exemplo: pássaro, cachorro. Acento circunflexo. Recordamos que os acentos servem para indicar a sílaba forte de uma palavra.
O acento circunflexo só aparece juntamente com 3 vogais: A, E e O. Nesses casos, as letras acentuadas têm a pronúncia mais fechada. Exemplos: câmera, bebê e robô. Em é assim que se escreve: pretérito imperfeito. Aprendemos hoje um novo tempo verbal do modo indicativo, o pretérito imperfeito. Já conhecíamos o pretérito perfeito, mas qual é a diferença entre eles? Pretérito perfeito indica fatos ou ações ocorridas em um momento determinado do passado. Exemplos: eu cantei, eu comi, eu parti. Pretérito imperfeito indica fatos ou ações frequentes no passado. Exemplos: eu cantava, eu comia, eu partia. O pretérito imperfeito também é usado para descrever pessoas, coisas ou lugares no passado. Exemplos: ele era bravo, o rio fazia curva. Também aprendemos como conjugar os verbos regulares no pretérito imperfeito seguindo os modelos de cantar, comer e partir. Apenas 4 verbos são irregulares no tempo pretérito imperfeito: ser, ter, vir e por. A lição 7 chegou ao fim, mas continuem estudando. Até a lição 8.